muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje inaugura uma nova fase, uma nova etapa no canal, que ainda está começando, mas a ideia é postar conteúdos com maior periodicidade, sempre relacionados a cyberbullying, proteção das crianças e adolescentes nas mídias sociais e também, é claro, educação digital. E para falar sobre educação digital, o eixo que inaugura essa nova fase, justamente vamos falar sobre uma notícia recente, uma notícia agora do mês de agosto, mais precisamente 4 de agosto de 2022, de que foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa estabelecer a Política Nacional de Educação Digital nas escolas. É claro que agora o projeto de lei segue para aprovação no Senado, mas de fato é um momento a ser comemorado. Esse projeto de lei está dividido em alguns eixos, dentre eles está a questão da educação digital, competência, letramento e alfabetização digital. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Vamos começar então trazendo aqui um questionamento. Esse questionamento vai iluminar então toda a nossa reflexão nesse vídeo de hoje, que é o seguinte: como capacitar os nossos filhos e alunos para a tomada de decisões online, ou seja, para que eles próprios tomem as melhores decisões e possam tomar então as melhores escolhas quando estiverem na internet e nas redes sociais. Então vamos falar sobre este questionamento. Vamos então pensar um pouco mais sobre esse projeto de lei, que tem outros eixos, e esses outros eixos nós vamos desenvolver em vídeos também aqui no canal, em vídeos futuros, mas hoje vamos fazer esse recorte e voltar o nosso olhar para essa perspectiva. E já que nós vamos falar de educação digital, eu preciso fazer menção também para uma lei estadual aqui do Rio Grande do Sul, o estado onde eu falo, uma lei estadual que é considerada modelo e ela tem exatamente essa ideia do projeto de lei nacional na perspectiva de estabelecer uma política de educação e cidadania digital. O plano de fundo dessa lei aqui do estado do Rio Grande do Sul é justamente uma pesquisa e uma compreensão de que o comportamento digital das crianças e adolescentes interfere diretamente no seu comportamento escolar e vice-versa. Portanto, precisamos, para estabelecer uma cultura de paz na escola, precisamos voltar o nosso olhar para a educação digital. Antes de continuar, quero fazer aqui um recorte, também, em parênteses, na verdade, e destacar que tanto o projeto de lei nacional quanto essa lei de educação digital estadual aqui do Rio Grande do Sul foram analisados nesse trabalho, nessa obra de minha autoria, que é fruto da minha tese de doutorado e que também analisa a questão do cyberbullying e das mídias sociais, de como proteger as crianças e adolescentes nas plataformas de mídias sociais. Então, para quem quiser mais informações sobre esse conteúdo, uma análise também mais detida desse projeto de lei e dessa lei estadual, temos aqui então essa indicação de obra para mais informações. Mas para a nossa análise de hoje, vamos então aqui pensar em como responder essa pergunta, de como capacitar filhos e alunos para a tomada de decisões online, segmentando essa ideia no plano escolar, essa resposta, na verdade, no plano escolar e no plano familiar. Por que assim segmentar? A família é onde a criança desenvolve as suas primeiras relações interpessoais. Consequentemente, a escola é o lugar para, além da família, onde ela desenvolve também as suas relações sociais. Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes, é preciso haver um alinhamento entre escola e família para que esse trabalho conjunto possa resultar numa melhor forma de que eles possam tomar as melhores decisões online. Falando, é claro, nesse nosso recorte de hoje, não só nisso, mas especificamente para esse ponto de hoje, vamos olhar para a tomada de decisões online. Então, para a gente falar um pouco sobre esse plano familiar, vamos então começar a introduzir aqui essa ideia
de autonomia progressiva, ou seja, né, de nós pensarmos em uma forma de, aos poucos, de acordo com o nível de desenvolvimento e capacidade daquela criança ou adolescente, introduzir essa ideia de autonomia nas próprias decisões. Decisões estas que precisam ser orientadas por um pensamento crítico bem estruturado e desenvolvido. E o lugar ideal para desenvolvimento desse pensamento crítico é exatamente na escola. Por isso que escola e família precisam estar alinhadas, porque a escola nada faz sozinha e a família também não. Então esse alinhamento é essencial para o pleno desenvolvimento das capacidades e competências das nossas crianças e adolescentes. Então, falando um pouco mais sobre essa ideia de autonomia progressiva, nós podemos segmentar também as fases de desenvolvimento de uma criança e de um adolescente para essa finalidade nossa aqui de hoje em 4 momentos: a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência e a adolescência. Então, voltando o nosso olhar para a primeira infância, nós temos ali um momento em que os pais responsáveis, cuidadores, enfim, as pessoas que cuidam dessa criança tomem por ela todas as decisões, né? Ou pelo menos quase que a totalidade absoluta, né? Podendo ela tomar eventualmente alguma decisão simples do dia a dia que não interfira exatamente no seu desenvolvimento, no seu planejamento, né? De desenvolvimento das suas capacidades e competências. Então são ainda momentos muito sutis em que eventualmente a criança pode ali escolher a roupa e dentre uma ou outra qual ela prefere vestir, mas ainda são pequenas decisões. Temos então os pais como responsáveis quase que absolutos, né, por essas decisões. Já na segunda infância, a gente começa a ter um nível de compreensão um pouquinho maior. E ali a gente consegue também desenvolver um pouco mais essa ideia de autonomia, também seguindo esse exemplo ali de qual roupa prefere vestir, entendendo um pouquinho mais sobre possíveis consequências, né, de uma tomada de decisão, mas também ainda de uma forma sutil, né, de acordo com a sua capacidade de compreensão. Já na pré-adolescência, a gente tem um nível de desenvolvimento, de cognição maior, né, mais elevado. Então é possível orientar essas decisões, né, começar a implementar cada vez mais e orientar e estimular cada vez mais a tomada de decisão. E agora já também falando um pouco mais sobre consequências, né, consequências práticas da tomada de decisão, eventuais frustrações, eventuais dissabores que aquela decisão pode ocasionar. Portanto, na pré-adolescência a gente tem um momento, né, uma capacidade de compreensão maior em que esses temas conseguem ser abordados de uma forma progressiva, fazendo com que a criança ou o pré-adolescente entenda que, de fato, as decisões possuem consequências emocionais para si, para os outros, enfim, ou até mesmo eventualmente consequências jurídicas. Então a gente começa a introduzir essas ideias, esses esclarecimentos e essas orientações num nível um pouquinho mais elevado. Na adolescência, aí a gente tem um outro momento em termos de desenvolvimento de cognição, de compreensão, né, de capacidade de compreensão. Então podemos, portanto, falar um pouco mais e estimular ainda mais a autonomia nas decisões, orientando sobre consequências, orientando sobre frustrações, sobre a importância de viver e conviver com as consequências e eventuais frustrações de uma decisão e até mesmo de sabores que aquelas decisões podem causar. Mas aí a gente tem que falar sobre a vivência das consequências, né? A vivência e a convivência das consequências e frustrações, entendendo e fazendo com que o adolescente compreenda que, de fato, a sua decisão pode trazer consequências emocionais para si, para os outros, eventuais consequências jurídicas, esclarecendo um pouco mais e com mais profundidade e clareza esses temas, mas, de fato, preparando para a vida adulta. Na vida adulta, de acordo com uma pesquisa publicada no ano passado no Wall Street Journal, na vida adulta uma pessoa toma por dia, em média, 35 mil decisões. Claro que decisões
desde as mais simples, como que horas levantar, que roupa vestir, o que comer no café da manhã, até as mais complexas, né, como eventualmente uma decisão profissional, pessoal, etc. Mas, em média, temos um número muito significativo de decisões por dia, decisões que nós próprios precisamos tomar por nós mesmos, pela nossa vida, né, pessoal e profissional. Portanto, na adolescência, onde a gente está preparando essa pessoa para a vivência da vida adulta, a gente precisa introduzir com cada vez mais força essa ideia de autonomia. E aí também, com cada vez mais força, a ideia de que decisões com autonomia precisam também estar orientadas pelo pensamento crítico, pela consciência daquela tomada de decisão. E a escola é o lugar ideal para o desenvolvimento desse pensamento crítico, especialmente quando a gente estiver falando em educação digital e tomada de decisões online. Então, quando a gente for falar de escola, pensamento crítico e tomada de decisões online, uma boa alternativa para estimular esse desenvolvimento do pensamento crítico é justamente utilizar alguns exemplos que acontecem na internet e nas redes sociais. Se nós pensarmos que as nossas crianças e adolescentes de hoje são efetivamente os verdadeiros nativos digitais, também temos que pensar onde, né, qual o lugar onde naturalmente esses nativos digitais habitam. E é claro que são as redes sociais, a internet de uma forma geral. Portanto, trazer exemplos que dialoguem que correspondam com esse universo onde eles naturalmente habitam e habitam não só com muita naturalidade, mas também com muito conhecimento, né, e com muita atenção a tudo que acontece ali. Então, trazer essas realidades que acontecem, essas situações que acontecem nas mídias sociais, nos meios digitais de comunicação, para o contexto de sala de aula, não só estimula o aluno a participar de uma determinada atividade, como também pode ser bastante frutífera no sentido do desenvolvimento de um pensamento crítico. E aqui eu trago um exemplo, né? Existem situações, e a gente vê com muita frequência, né, sempre relacionadas, especialmente relacionadas, né, na verdade, a discurso de ódio, cancelamento, ou seja, uma comunicação agressiva ou violenta nas redes sociais. São situações que acontecem com muita frequência e até eventualmente chamam bastante a atenção de um adolescente que está ativo nas redes sociais. Eventualmente alguém que ele segue, admira, um influenciador digital, um artista, um cantor, enfim, a gente vê de fato acontecer muito. Então, trazer esse exemplo para uma possibilidade de discussão em sala de aula pode ser bastante frutífero. É claro que a gente sempre tem que pensar e respeitar a capacidade de compreensão daquele adolescente, daquela criança sobre aquela temática, até mesmo, né, para ter esse cuidado em como essa situação vai ser apresentada, enfim, e como ele compreende e qual a capacidade dele efetiva de compreender aquela situação. Mas sempre, então, pensando nesse momento de desenvolvimento de cognição da criança ou do adolescente. Mas, então, voltando ao exemplo, né, trazendo essas situações, a gente pode ter a oportunidade de ouvir, de entender como aquela criança ou adolescente se sente diante daquela situação, como ele, não só como ele se sente, mas como ele se comportaria diante daquela situação se fosse com ele, quais são as impressões gerais que ele tem sobre aquela determinada situação. Enfim, é uma oportunidade também de ouvi-los um pouco mais. Num segundo momento, é possível então trazer alguns argumentos a favor e contra e orientar, né, e pedir que aquele grupo, que aquela turma se manifeste, se posicione e justifique o seu posicionamento. Com isso, a gente consegue não só ter uma maior noção, né, da capacidade de compreensão e do posicionamento e sensações que ele tem sobre aquela situação, mas também é uma oportunidade de ouvir uns aos outros, né? De ouvir outras formas de pensar, outras formas de compreender e de efetivamente romper a sua própria bolha, né, de compreensão e eventualmente mudar de opinião, se for o caso, ou ainda se manter no mesmo posicionamento, mas agora com maior clareza das razões pelas quais se posiciona daquela forma.
Então é uma oportunidade, né, uma forma de desenvolver um pensamento crítico sobre decisões online, né, sobre o comportamento digital adequado, saudável, respeitoso e responsável, e também uma oportunidade de diálogo, né, não só de desenvolver esse pensamento crítico, mas também de ouvir, né, de aprender a respeitar as diferenças, de aprender a respeitar a diferente opinião do outro. Quando a gente alinha, né, autonomia progressiva com pensamento crítico, a gente consegue efetivamente ajudar, capacitar crianças e adolescentes, filhos e alunos para a melhor tomada de decisões online. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui, apenas trazendo aqui algumas ideias como aqui foram apresentadas, né, de como a gente ajuda, de como a gente pode contribuir para essa capacitação, lembrando, né, que é de fato um motivo a ser comemorado a aprovação na Câmara dos Deputados desse projeto de lei, e que ele de fato possa virar uma lei nacional, possa de fato vir a estabelecer essa política nacional de educação digital, e que nós tenhamos cada vez mais a oportunidade de desenvolver a educação e a cidadania digital nas escolas no nosso país. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com outras pessoas, com pais, com educadores, com pessoas que estejam de fato no front, né, do cuidado e atendimento da criança e do adolescente, que curta esse vídeo, porque assim ele chega ao maior número de pessoas, e deixa aqui também nos comentários as suas impressões, as suas dúvidas e também sugestões para os próximos vídeos. Eu agradeço muito o seu tempo e atenção até aqui. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre educação digital, vamos falar um pouco mais sobre os demais eixos desse projeto de lei. Então, temos aqui um encontro marcado no próximo vídeo. Nós nos vemos lá, ativa as notificações para você saber então quando entrar o próximo vídeo, e nós então nos encontramos lá. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!